Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as leis orgânicas da saúde, que podem ser abreviadas chamando elas de LOS. Então nós vamos discutir um pouco sobre o que elas são. Porém, primeiro, a gente vai dar uma pequena atenção aos antecedentes dessas leis, ou melhor, o que acontecia antes do SUS. É que a assistência médica era totalmente voltada para os trabalhadores formais, ou seja, aqueles trabalhadores que tinham a sua carteira devidamente assinadas. Então, eles e a sua família tinham o direito à saúde, não como a gente tem hoje, porém era o que tinha de direito à saúde na época. Então, a saúde ela era vinculada à Previdência Social, por isso que criaram-se programas que se chamavam de CAPs, que eram as Caixas de Aposentadorias e Pensões, depois as IAPs, Institutos de Aposentadorias e Pensões, INPS, Instituto Nacional de Previdência e Assistência Social, e os INAMPs, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, contribuindo assim para um modelo totalmente excludente da saúde. Porém, ocorreu a 8ª Conferência Nacional de Saúde no Brasil, que ocorreu lá em 1986, que foi um evento bastante importante, porque ele trouxe uma nova concepção de saúde, já que a população não estava muito conformada com os atuais programas de modelos excludentes. Então, foi a primeira Conferência Nacional de Saúde que foi aberta ao público, contando com a participação de mais de 5.000 pessoas. Bom, então depois dessa conferência tão importante para o nosso país, aconteceu o que a gente chama da promulgação da Constituição Federal Brasileira de 1988, que trouxe muitas melhorias para o país e principalmente a regularização do SUS. E ainda trouxe o conceito de que a saúde é um direito do cidadão, de todos os cidadãos, na verdade, e que é um dever do Estado promover ela. Porém, pessoal, o que aconteceu é que depois da promulgação da Constituição de 1988, muitos dos artigos que foram propostos, inclusive o da saúde, deveria passar por um processo de regulamentação, que deveria ocorrer num prazo de até 180 dias. Só que isso não aconteceu na prática, porque o então presidente, que era o Fernando Collor de Mello, impôs dificuldades que retardaram esse processo. E assim ocorreram muitos vetos. Só que em agosto de 1990, finalmente ocorreu, através do Conselho Nacional, a primeira versão dessas leis, que no caso foi a Lei 8080/90 e em dezembro já foi a Lei 8142/90. Então, pessoal, a primeira lei orgânica da saúde que a gente vai ver é a Lei 8080/90, que a gente sabe que são duas, porém essa é a primeira. Então, ela vai tratar basicamente sobre as condições para que haja a promoção, a proteção e também a recuperação da saúde. E além disso, ainda vai trazer as regulamentações sobre as ações, organização e funcionamento dos serviços de saúde. Então essa lei é muito importante, porém o artigo 4º, ele também é de suma importância, porque ele vai trazer um significado de saúde, que é de que é basicamente o conjunto de todas as ações e todos os serviços de saúde que são prestados por órgãos e instituições públicas, isso sendo do âmbito federal, estadual e municipal. Então, por isso que a gente fala que é um sistema único, porque é o mesmo nessas 3 esferas. E que também vai trazer a participação da iniciativa privada, só que de maneira complementar. Então, as ações e os serviços do SUS são basicamente a atividade que é dirigida às pessoas, no caso individual ou coletivamente, que vão ser voltadas para o estabelecimento da saúde, promoção e prevenção ainda dos diagnósticos, enfim. Também vão haver intervenções ambientais, que aqui vai ter condições bem amplas, principalmente
no controle de vetores e hospedeiros e ainda nos sistemas de saneamento ambiental. Ainda vai ter os serviços prestados no âmbito ambulatório, hospitalar e unidades de apoio e domiciliar, que no caso essas unidades vão ser para apoiar o diagnóstico e também o terapêutico, que são geridos pelo governo. E ainda vai estar incentivando as instituições de pesquisa, isso públicas que são voltadas para o controle de qualidade, a pesquisa, a produção de insumos, medicamentos, enfim. E ainda equipamentos também para a saúde. E a gente também não pode esquecer das ações diversas, que no caso vão ser ações de distintas complexidades, né? Desde vacinas até consultas médicas. Bom, então a segunda e última lei que faz parte das leis orgânicas da saúde é a Lei 8142/90, que vai contar justamente com a participação popular na gestão do SUS e também o financiamento, que vai tratar das transferências intergovernamentais e também dos recursos na área da saúde. Então, essa participação popular, ela é bastante importante, porque ela é feita através de conferências e também de conselhos de saúde, no caso em todas as esferas do governo. Por isso que essas conferências elas vão ter a participação da comunidade para ter justamente um controle, juntamente com o financiamento, que ele é tido lá no artigo 33, onde vai constar que os recursos, eles no caso vão ser depositados numa conta especial, que é chamada de fundos de saúde. E esse financiamento, ele é movimentado justamente sob esse controle da participação popular e também sobre as fiscalizações dos conselhos de saúde. Bom, e para finalizar, vou falar para vocês sobre os princípios doutrinatários e organizativos do SUS. E foram por esses princípios que o SUS ele se norteou e se norteia até hoje para que haja essa democratização das ações e também dos serviços de saúde, para que assim haja o direito a todos, né? Independentemente de contribuição à Previdência Social, como era antigamente, ou não, ou até mesmo outros pré-requisitos. Então, os princípios doutrinatários são a universalidade, a equidade, integralidade, e já os organizacionais se referem à descentralização, regionalização e também à hierarquização. Então, o primeiro princípio é a universalidade, que, como o próprio nome já sugere, ele nos diz que deve ter uma garantia de acesso a toda a população, trazendo serviços de saúde em todos os níveis, para que não haja assim nenhum preconceito ou nenhum privilégio. Fazendo lembrar assim que esse acesso ele vai muito além da assistência médica, e também a gente deve lembrar lá da Lei 8080/90. O próximo princípio doutrinatário também, ele é a equidade, o qual vai fazer referência lá ao artigo 196 da Constituição Federal, e ele vai trazer que é sobre as ações e serviços de saúde a todos, de acordo com a sua complexidade, que é basicamente dar priorização a quem mais necessita, como vocês podem ver nessa imagem. E o próximo, também último, princípio doutrinatário é a integralidade, que vai estar trazendo informações acerca da prevenção à reabilitação. Ou seja, se refere a um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos, curativos, individuais e também coletivos. E a descentralização, que vai ser já um dos princípios organizativos, vai trazer uma redistribuição das responsabilidades. Agora, a responsabilidade da promoção de ações e serviços de saúde para a população vai ser no âmbito federal e estadual e também municipal, sendo que o âmbito municipal vai ser o mais importante, porque ele vai estar diretamente envolvido
no atender às necessidades dos usuários do SUS. Já, pessoal, a regionalização, juntamente com a hierarquização, também são bastante importantes. Isso porque a regionalização é basicamente formar regiões de saúde, isto é, formação de UBS, PSF, ambulatório de especialidades, hospitais. Ou seja, vai fazer uma distribuição maior dos serviços para que haja uma promoção de saúde maior. Já a hierarquização vai trazer os níveis de atenção por complexidade. Bom, pessoal, então eu fico por aqui. Eu agradeço pela atenção de vocês. Também deixo aqui as referências bibliográficas que eu utilizei, que no caso foi esse livro. E eu espero que vocês tenham gostado.